Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. Após impasse com a base aliada, o governo adia a apresentação do relatório final do texto da reforma da Previdência marcada para hoje. Idade mínima para a aposentadoria das mulheres é o principal ponto de divergência. 4 em 10 brasileiras não voltam ao mercado de trabalho depois de ter filhos. Para conciliar maternidade e vida profissional, mães abrem o próprio negócio. 400 mil farmácias populares em todo o país devem deixar de funcionar este mês. O governo federal não vai mais custear o serviço. Prefeituras podem mantê-lo desde que paguem por ele. Dermatologistas alertam: é preciso usar protetor solar, mesmo no outono e no inverno. Rosto, pescoço e mãos são as áreas mais expostas e devem ser protegidas para evitar câncer de pele. A Prefeitura do Rio de Janeiro tenta impedir leilão de terreno onde funciona o planetário. O dinheiro vai pagar o pagamento de dívidas trabalhistas. Primeira-ministra britânica Theresa May surpreende o Reino Unido e anuncia que vai pedir ao parlamento apoio para antecipar as eleições marcadas para 2020. A gente começa a edição de hoje falando de saúde. Olha só, um alerta, hein? Os dias nublados do outono e do inverno escondem um perigo para a pele. Por isso, a proteção das áreas expostas, como rosto, pescoço, colo e mãos, deve ser mantida. Céu fechado, nada de sol, certo? Errado. Se há claridade, é porque há sol. Parece óbvio dizer isso, mas num dia como hoje, você lembra de passar protetor solar? Não aparece o sol, a gente acaba se esquecendo de se proteger, né? Nem no calor, às vezes na correria do dia a dia eu não consigo passar, imagina no frio. Eu utilizo só quando eu tô na praia, ou no final de semana, quando eu tô numa piscina. O problema é que a pele não aceita desculpas e se ressente com os raios ultravioleta que atravessam as nuvens. Por isso, segundo os médicos, os riscos no outono e no inverno são os mesmos do verão. Tanto os danos de ordem de fotoenvelhecimento, que é envelhecimento causado pela luz, quanto os danos causados ou que provocariam os cânceres de pele. Outra dica: hidratação. Chove menos, né? O banho está mais quente, a pele vai ressecar. Hidratação na pele. E atenção com as pintas que surgirem na pele. O que é a regra do ABCD? A pinta, ela tem assimetria. Assimetria quer dizer, ela não é redonda, ela tem um formato irregular. O B é da borda, quando a borda é mal delimitada e a gente não consegue determinar muito bem a borda, o limite da lesão. O C é a cor, são aquelas cores que tem mais que um tom e os tons mais enegrecidos são ruins. E o D é o diâmetro, quando ultrapassa os 8 milímetros, que nós temos que ficar atento em relação a essas pintas. A Secretaria de Estado da Saúde lançou hoje um aplicativo para celulares para auxiliar pacientes com HIV e hepatites virais. O aplicativo chama-se Cuide-se Bem e pode ser baixado por qualquer pessoa. Ele vai lembrar ao paciente o horário de tomar os remédios, se algum medicamento está terminando, também a agenda de consultas e a memória dos exames antigos. Doutor, como é que faz para conseguir o aplicativo? Olha, como qualquer outro aplicativo, se a pessoa tem um iPhone, ela entra na lojinha da Apple, se é Android, entra na lojinha do Google, bota lá Cuide-se Bem Saúde, localiza, e baixa, instala, é grátis, né, e está disponível para todo mundo. Por que vocês resolveram fazer esse aplicativo? Os pacientes têm esquecido medicamentos ou consultas? Olha, a questão da adesão na área de saúde é para todas as doenças, né? E no caso do HIV, que a pessoa tem que tomar remédio para toda a vida, e no caso da hepatite, onde hoje a gente tem medicamentos muito eficazes que curam, e a pessoa toma lá 12 semanas, 24 semanas, esquecer uma dose ou deixar de tomar é um problema sério. Esse aplicativo não conversa com nenhum outro aplicativo instalado no celular do paciente, ou seja, ele pode acessar, colocar ali qualquer informação, que isso não vai ser compartilhado, por exemplo, com as redes sociais dele. Essa preocupação é para manter a confidencialidade da doença e da pessoa. O governo federal anunciou o fim do Farmácia Popular, que beneficiou mais de 31 milhões de pessoas em 4 anos. Prefeituras podem manter o serviço desde que assumam o pagamento por ele. Seu Osmar veio buscar remédio para diabetes e pressão alta. Com o programa Farmácia Popular, o gasto por mês é em torno de R$ 20. Se faltar, vai custar
para todo brasileiro, claro. O programa, criado em 2004, distribuiu medicamentos de graça ou com até 90% de desconto para 31 milhões de pessoas nos últimos 4 anos. Mas, a partir do mês que vem, vai deixar de receber verbas do governo federal. As prefeituras podem manter o programa desde que invistam recursos próprios, mas a estimativa é de que 400 unidades em todo o país fechem as portas. Agora sou obrigado a desembolsar o dinheiro para ir na farmácia comprar o remédio, né? O governo federal justifica o fim do Farmácia Popular como uma readequação de gastos. De acordo com o Ministério da Saúde, 80% do valor investido era usado para o custeio das unidades e apenas 20% para remédios. No médio e longo prazo, as pessoas já vão se adaptar e já vão ter reinventado aí, ou redescoberto os locais onde adquirir os remédios. Mas no curto prazo, se não for feita uma campanha, um trabalho de divulgação de aonde as pessoas têm que adquirir isso, pode ser que falhe o tratamento delas. Na prática, a população vai perder descontos em 112 medicamentos. A solução seria disponibilizá-los em postos de saúde. Às vezes isso falha, ou às vezes é muito burocrático, e aí a pessoa acaba recorrendo às farmácias populares. Tá? Mas se esse sistema funcionar melhor, eu não vejo grandes problemas. A questão é se isso não funcionar. Quer uma horta em casa ou aprender uma receita de hambúrguer caseiro? São temas das oficinas gratuitas do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional aqui em São Paulo. A repórter Evelyn Avancini está lá e tem as informações para a gente. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Amanhã a oficina é de produção de hambúrguer artesanal e na semana que vem tem hortas urbanas. Sobre isso eu converso agora com a Natália Alcalá, que é nutricionista aqui do centro. Boa tarde, Natália. Como são as oficinas? Olá, boa tarde. As oficinas desenvolvidas pela COSAN, ela tem o objetivo, a geração de renda e dando ênfase sempre para a alimentação saudável também. E quem pode participar? Pessoas maiores de 16 anos e não tem outra distinção. Como é feita a inscrição? Pelo e-mail ean.cosan@prefeitura.sp.gov.br. Tem que me enviar nome, endereço, telefone e RG. Só isso mesmo. De graça? Isso, gratuito as oficinas. Ok, muito obrigada. Aldo, com você no estúdio. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Ana. Conciliar a maternidade e a vida profissional não é tarefa fácil. Uma plataforma criada por empreendedoras quer ajudar outras mães a darem os primeiros passos no mundo do próprio negócio. Assim que Nicolas nasceu, Tatiana começou a sofrer, pensando em quando precisasse voltar a trabalhar. Aí... Na verdade, resolveram para mim. Eu só iria voltar no dia para voltar para poder fazer minha rescisão. Com dificuldade de se recolocar no mercado, resolveu se reinventar como empreendedora, junto com a sócia Isabela. A gente se divide e tenta fazer o melhor assim para os dois, né? Tanto para o profissional quanto para o pessoal. Não é coisa rara de se ver. No Brasil, segundo uma consultoria privada, de cada 10 mulheres, 4 não retornam ao mercado de trabalho após a licença maternidade, seja pelo desejo de ser mãe em tempo integral, por não ter com quem deixar os filhos ou por falta de oportunidades em suas áreas de atuação. Dani passou por tudo isso e criou uma plataforma que ajuda mães que querem empreender. Em 10 meses, viu nascer 360 empresas. A gente só é o meio. Então, o que eu adoro da rede é quando uma tem um problema que é no mesmo, ela chama de competidoras, né? Então, uma fala, olha, tem um problema no meu restaurante, a outra tem um restaurante igual e elas se conversam. Isso eu acho sensacional. Ela vai ouvindo histórias muito parecidas com a delas. O mercado lá fora não importa muito se você é mãe, você cuida dos seus filhos, ele é predador. Então, no Beach Mom, a gente ensina a ser guerreira. Agora, outras notícias nacionais. Cresce o número de motoristas flagrados nas ações policiais da Lei Seca. E o Planetário do Rio de Janeiro deve ir a leilão nesta terça-feira para pagamentos de dívidas trabalhistas. Inaugurado nos anos 70, o prédio fica na Gávea, uma das áreas mais valorizadas da capital carioca. O prédio pertence à SEAB, a Companhia de Habitação do Estado, que tem processos trabalhistas com mais de 100 ex-funcionários. O valor do planetário está estimado em 41 milhões de reais. Na segunda-feira, a Prefeitura do Rio entrou na Justiça com o pedido de suspensão do leilão.
Volta a crescer o número de pessoas que dirigem depois de beber. Uma pesquisa feita nas capitais brasileiras pelo Ministério da Saúde mostra que 12,9% dos homens e 2,5% das mulheres admitiram que pegaram o volante depois de consumir bebidas alcoólicas. Esse percentual era mais baixo em 2013, um ano depois da criação da Lei Seca. Os índices entre o público masculino haviam caído para 9,4% e das mulheres para 1,6%. A equipe do prefeito de São Paulo, João Dória, tem a primeira baixa. A vereadora Soninha Francini, do PPS, deixou a Secretaria de Assistência Social. Em um vídeo publicado nas redes sociais, João Dória elogiou a ex-secretária, mas disse que ela não tem perfil para tocar a secretaria, que precisava de mais força na gestão administrativa. Já no primeiro compromisso oficial como prefeito, João Dória repreendeu Soninha depois que ela chegou atrasada ao evento. No mês seguinte, Soninha usou as redes sociais para criticar a ação da Polícia Militar na Cracolândia, quando usuários de drogas, moradores de rua e jornalistas ficaram feridos. Soninha, que se elegeu com 40 mil votos, retoma o mandato na Câmara Municipal. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e o ministro Edson Fachin decidiram reforçar a equipe para acelerar os trâmites da Operação Lava Jato. Ainda não está decidido quantas pessoas vão assessorar nos processos, mas a ajuda deve vir de funcionários de outras áreas do STF. O relator da Lava Jato trabalha com outros 3 juízes no gabinete, mas as delações da Odebrecht triplicaram os processos em andamento. Na semana passada, assim que os depoimentos de 77 executivos da construtora perderam o sigilo, Fachin determinou a abertura de 76 inquéritos, que envolvem 96 pessoas nas investigações. Todo esse volume acendeu o sinal de alerta tanto na Corte quanto na Procuradoria-Geral da República, interessada em dar celeridade aos casos. O risco é de prescrição dos crimes mais antigos. Paralelo a isso, há uma expectativa no tribunal de que a ministra Carmen Lúcia coloque em pauta, mês que vem, a restrição ao foro privilegiado, o que pode interferir na Lava Jato. Enquanto isso, na primeira instância, o juiz federal Sérgio Moro autorizou que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouça 87 testemunhas em ação penal da Operação Lava Jato. Mas Moro exige que Lula esteja presente em todos os depoimentos. Em nota, a defesa do ex-presidente classifica a decisão de Moro como mais uma arbitrariedade contra Lula, fecha aspas. Já o juiz Sérgio Moro afirma que o número de testemunhas solicitado pela defesa é exagerado. Lula é acusado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ficou para amanhã. O deputado Arthur Maia, citado na operação da Odebrecht com inquérito aberto contra ele no Superior Tribunal Federal, deveria apresentar hoje o relatório da reforma da Previdência na comissão especial. O impasse entre o governo e a base aliada por causa da idade mínima para a aposentadoria das mulheres, que ficou definida, segundo o relator, em 62 anos, adiou para amanhã a entrega do relatório. O texto não passou nem do café da manhã marcado pelo presidente Michel Temer com parlamentares no Palácio da Alvorada. Está difícil para o governo convencer a própria base aliada a não desembarcar do projeto da reforma da Previdência, tamanha a impopularidade do texto. O relator Arthur Maia deveria apresentar hoje os itens com as exigências da base, mas um ponto desequilibrou a balança. A idade mínima para as mulheres, questionada principalmente pela ala feminista da bancada governista, não deixa o texto avançar. Na saída do café da manhã, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, minimizou o impasse como algo natural na democracia. Evidentemente que vivemos num Estado democrático, um Estado de direito, e a negociação com o Legislativo faz parte do processo em qualquer país do mundo. Não existe país em que não há um processo negocial em relação à reforma da Previdência, na medida que é algo que interessa diretamente à grande maioria da população. Mesmo com o adiamento hoje, o governo espera que o cronograma de votação não seja alterado. Antes, a previsão era de que a comissão especial votasse o texto do relator na terça-feira que vem. Modernizar as relações entre empresas e funcionários e combater a precarização foram os principais pontos da defesa do projeto de reforma trabalhista pelo relator Rogério Marinho. Ele esteve no programa Roda Viva de ontem à noite. Pois é, opositores ao projeto afirmam que ele não beneficia o trabalhador e o deixa vulnerável com a negociação direta com o empregador. Para o relator, a flexibilização da lei trabalhista vai gerar e preservar empregos. Outra questão polêmica é a jornada intermitente. A visualização dos trabalhadores não foi feita neste projeto em nenhum instante. Por exemplo, trabalho intermitente, né? O senhor coloca como trabalho intermitente para solucionar o problema de determinados tipos de trabalho. Mas o que o projeto prevê é um trabalho... O que o projeto prevê? Bom, para fazer a pergunta é essa. Sobre o trabalho intermitente. Pois não. Hoje existe no mundo inteiro essa modalidade. O Brasil, novamente, é uma jabuticaba nesse aspecto.
se paga por hora, por jornada, por semana, por empreitada. A ideia do projeto é atacar essa precarização, porque isso é pago por fora. Isso é pago de maneira a arrepio da lei, fora, inclusive, dos direitos do artigo 7º que a gente defende tanto. Sim, mas só para completar, o que diz o projeto é que o trabalho intermitente serve para qualquer atividade de qualquer empregado, de qualquer empregador, ou seja, não é para situações específicas, é para a generalidade dos casos. O trabalhador intermitente ele vai ter um contrato por tempo indeterminado, como tem o contrato normal da CLT. A diferença é que ele será intermitente. Vai se permitir que este trabalhador tenha mais de um patrão, mais de um vínculo, 8, 10, 15, quantos forem necessários. Ele será convidado, com 3 dias de antecedência, terá um dia para aceitar ou não. Quando ele terminar a sua tarefa, ele receberá o valor do que ele trabalhou, que não poderá ser inferior ao mínimo e nunca é. Normalmente é o dobro. Basta ver o que uma diarista ganha, basta ver a diária de um garçom no buffet. Normalmente é o dobro se ele tivesse um trabalho contínuo. E ele recebe este recurso ao final do trabalho, junto com as verbas proporcionais de 13º, de férias e as obrigações legais. No final do mês, se apura qual foi o trabalho que ele fez para aquele empregador e o empregador se obriga a depositar proporcionalmente a Previdência e o Fundo de Garantia. A seguir, plano de atentado é frustrado a 5 dias da eleição na França. E mais, primeira-ministra britânica Theresa May surpreende o Reino Unido e anuncia que vai pedir ao parlamento o apoio para antecipar as eleições marcadas para 2020. A gente volta já. Hoje, 18 de abril, é o aniversário do criador de uma boneca de pano falante espevitada. Pois é, a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em homenagem a Monteiro Lobato, foi criado o Dia do Livro Infantil. E para celebrar a data, um grupo se reúne em Guarulhos para distribuir livros infantis. A repórter Laís Duarte está lá e conta essa história para a gente. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. O Grupo Projeto de Leituras vai distribuir 7.000 livros hoje aqui no Terminal São João, em Guarulhos, até às 4 horas da tarde. Mas a ideia é que esses livros atinjam muitos outros leitores. Eu vou conversar com o Laia de Souza, que é escritor e idealizador do projeto. Seu Laia, a ideia é mesmo ler para uma criança e esquecer o livro por aí. A ideia é essa, que o pai compartilhe a leitura com o seu filho e depois esqueça o livro para que outras pessoas leiam também para os seus filhos, né? A ideia é isso, é popularizar a leitura. Então tá ok, muito obrigada pela participação. Vale lembrar que faz toda a diferença o estímulo à leitura desde pequeno. Os bebês que ouvem histórias dos pais e das mães melhoram o vocabulário, melhoram o vínculo entre pais e filhos. Além disso, pais que leem também são um ótimo exemplo para os filhos, né, Aldo? Sem dúvida, Laís. Obrigado pelas informações. Ana. Agora, as notícias internacionais. Plano de atentado é frustrado. Há 5 dias da eleição na França, 2 suspeitos foram presos em Marsella, no sul do país. Eles têm nacionalidade francesa e um deles teria se convertido ao radicalismo islâmico. Durante as buscas, a polícia encontrou material para a fabricação de explosivos. Em Londres, a primeira-ministra britânica Theresa May surpreende o Reino Unido ao anunciar que vai pedir à Câmara dos Comuns apoio para uma eleição antecipada. Em uma declaração inesperada em Downing Street, a residência oficial da primeira-ministra britânica, Theresa May disse que está iniciando o processo para uma votação em 8 de junho. Ela pediu aos eleitores para apoiarem o Partido Conservador e acrescentou que todas as votações para os conservadores a farão mais forte nas conversações para a saída do Reino Unido da União Europeia. Na Grã-Bretanha, uma eleição antecipada precisa de pelo menos 2/3 dos votos na Câmara dos Comuns do Parlamento. As pesquisas de opinião mostram que o Partido Conservador é atualmente 2 vezes mais popular que o Partido Trabalhista. A eleição antecipada pode se traduzir em mais assentos para o Partido Conservador no Parlamento. Atualmente, os conservadores detêm uma pequena maioria na Câmara. A primeira-ministra chegou ao poder em julho do ano passado na votação britânica para deixar a União Europeia, o que levou à renúncia do então primeiro-ministro David Cameron. As próximas eleições no Reino Unido ocorreriam em maio de 2020. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, reafirmou em Tóquio o compromisso dos Estados Unidos de garantir a segurança do Japão, no momento que a Coreia do Norte ameaça realizar um teste nuclear por semana. A aliança entre Estados Unidos e Japão é a pedra angular da paz e da segurança no Nordeste da Ásia. E estamos 100% com você, declarou Mike Pence ao primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Pence desembarcou em Tóquio nesta terça-feira, após uma visita à Coreia do Sul, em um momento de aumento da tensão provocado pelo programa nuclear de Pyongyang. Shinzo Abe defendeu a busca de uma solução pacífica na crise com a Coreia do Norte.
A um dia de uma grande manifestação marcada por opositores do governo da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro disse que as Forças Armadas estarão mobilizadas nas ruas de todo o país para defender sua honra e prestar homenagem à milícia civil. Maduro anunciou a expansão da milícia, formada por civis armados, para 500 mil integrantes. Nesta segunda-feira, os governos do Brasil e de outros 10 países da América Latina repudiaram as mortes de 6 pessoas nos protestos realizados na Venezuela nos últimos dias e pediram que seja evitado qualquer ato de violência nas manifestações convocadas para amanhã. Das notícias internacionais, seguimos para o esporte com Cadu Cortez. Oi, Cadu. Vamos lá, tudo bem, Ana? Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo, Cadu. Salve, Aldo, tudo bem? Vamos lá para a nossa hora de esporte desta terça-feira. A gente volta a falar de natação por reconstrução. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos está lutando para manter o patrocínio e abriu as portas para a ideia dos atletas. Vamos ver. O turbilhão ainda não chegou ao fim, mas a CBDA tenta, aos poucos, se reerguer. Pouco antes da prisão do ex-presidente Guaraci Nunes, Gustavo Lix assumiu como interventor da entidade e convidou Ricardo Prado para assumir como coordenador-geral de esportes. Ontem, o discurso confiante da manutenção do patrocínio dos Correios e da intenção de ouvir sugestões de atletas, como a proposta feita por César Cielo, Thiago Pereira e Gustavo Borges. Dentre as ideias, um modelo de governança que hoje é adotado na Confederação Brasileira de Rugby, como o gerenciamento por meio de conselho de administração, diferente do que ocorre hoje. Ainda o documento chama atenção para o nepotismo familiar. O Estatuto Social da entidade deverá impedir que familiares até o 3º grau de parentesco sejam contratados pela entidade. A Operação Águas Claras investiga um esquema de desvios de recursos públicos repassados ao órgão. O ex-presidente da entidade, Guaraci Nunes, está preso desde o dia 6 de abril desse ano. Troféu Maria Lenk, que se encerrariam nesta sexta-feira, foram prorrogadas para a próxima segunda-feira. Maratona. A primeira mulher a correr, a de Boston, voltou a participar da prova 50 anos depois de corredores e alguns funcionários tentarem expulsá-la à força. Vamos ver essa história. Em 1967, a norte-americana Kathrine Switzer tinha 20 anos e se tornou a primeira mulher a disputar oficialmente a Maratona de Boston, nos Estados Unidos. Nesta segunda, ela voltou a participar da competição usando o mesmo número, 261, que um funcionário da prova, com a ajuda de outros atletas, tentaram arrancar da sua roupa no passado. Ela completou a prova em 4 horas, 44 minutos e 31 segundos. A imagem de Kathrine sendo agarrada pelo rapaz e outros atletas, enquanto seu namorado tentava protegê-la, tornou-se icônica e transformou-a em uma conhecida defensora da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ela se inscreveu na prova sob o nome de KV Switzer, o que fez com que os organizadores da prova não percebessem seu gênero. As mulheres só começaram a correr oficialmente a Maratona de Boston em 1972. Atualmente, com 70 anos, Kathrine já disputou 39 maratonas ao longo da vida, tendo vencido a de Nova York em 74. Nesta segunda, ela disputou a de Boston pela primeira vez desde 76. O 261 foi usado pela última vez esse ano na competição, já que os organizadores decidiram aposentá-lo em sua homenagem. Muito bem, a gente continua falando de maratona. A brasileira Fernanda Maciel ficou em 3º lugar na Maratona de Sables, que é conhecida como a Maratona das Areias. Foram 6 etapas no deserto do Marrocos, totalizando 250 quilômetros. E ela falou com a gente com exclusividade direto do aeroporto de Casablanca. Vamos ver. Por ser brasileira e correr desde a infância nas praias brasileiras, sim que ajuda a correr aqui no deserto, mas é bem diferente. Aqui as dunas são gigantescas e faz um calor de 48 a 52 graus. As provas de ultradistâncias já são um super sucesso, né, em todo o mundo, e no Brasil cada vez mais está crescendo demais, cada vez há mais provas, mais organizadores, e a gente está num caminho bem positivo e bem legal para que o esporte cresça ainda mais. É a minha segunda participação na Maratona de Sables, meu segundo pódio. Espero ganhar mais experiência e, quem sabe, trazer um primeiro lugar aí no futuro próximo também em provas no deserto. Estou super feliz de trazer o troféu para casa. Aí a Fernanda, que também é atleta de corrida de aventura, já fez outras aventuras também aí direto
do deserto. Parabéns a você pelo contato também, trazendo essa informação em primeira mão pra gente. Valeu, vamos Até nessa. amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Jornal da Cultura Primeira Edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que fala hoje sobre uma pesquisa americana que aponta as alterações do DNA como responsáveis pela maioria dos casos de câncer. Ótima tarde para você, a gente se vê aqui amanhã. Até lá. Tchau.